Já parou pra pensar quais livros não podem faltar na sua estante, assim, na sua biblioteca? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz. E pra quem gosta de lista, nada melhor do que uma lista de livros pra ter em casa. É isso que a Jane Glinson White se propõe a fazer neste livro e que eu vou contar agora pra vocês. Quais são os 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca. Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Contei pra vocês sobre esse vídeo, eu falei que era a parte 1. Por quê? Eu pretendia falar sobre os livros e comentar sobre cada um deles, por que eles seriam clássicos, mas eu percebi que eu acabaria não dando spoiler, mas falando muito sobre leituras que talvez vocês não tenham feito. E muitos de vocês não gostam nem de assistir vídeo de resenha, mesmo que não tenha spoiler, ou ler a sinopse. Então, seria bem chato pra alguns ter que ver, assim, um vídeo falando sobre esses livros e talvez perdesse o interesse de ou continuar o vídeo ou de ler os livros de fato. E eu acho que são clássicos por um motivo, estão aqui por um motivo que é importante a gente ler. A Jade vai quase fazer uma participação especial, porque ela tá muito agitada aqui embaixo, então ela vai ficar comigo um pouquinho. Né, filha? Dá oi pra todo mundo. Mas o que eu tava dizendo é isso, assim, eu acho que é mais fácil eu mencionar os livros, dar a minha opinião do que eu conheço, do que eu não conheço, do Jack, que agora tá com ciúme, e o porquê deles estarem na lista. Os livros vão seguir uma ordem cronológica, mais ou menos, tá? Então a gente vai começar com clássicos muito antigos. Os dois primeiros livros são do mesmo autor, a Ilíada e a Odisseia, de Homero. É contestado se de fato foi o Homero ou um grupo de pessoas que, na verdade, escreveram essas duas obras. Mas fato é que a narração da Guerra de Troia e em torno de Odisseu após a Guerra de Troia são narrativas épicas, são epopeias que merecem o título de clássico, que chegam pra gente mesmo após tantos anos de histórias. São textos que estão no nosso imaginário, às vezes até sem a gente perceber. Além disso, esses dois clássicos influenciaram a literatura moderna que a gente tem hoje, ou adaptações para o cinema, por exemplo. Quem não se lembra da adaptação Troia? Então, é inevitável que esses livros não estejam no nosso imaginário. E estão aqui na minha estante. A Ilíada, inclusive, está aqui nessa pilha de livros que eu estou lendo ou vou ler muito proximamente. Eu comecei e depois de ler esse livro aqui e tudo que a autora vai falando sobre o livro, me deu ainda mais vontade de retomar a minha leitura. Se você quiser mais detalhes, ou eu faço um vídeo de resenha, ou não consigo esperar, recomendo a leitura deste livro aqui. O terceiro livro dessa lista, então, é a Eneida de Virgílio. Assim como muitas questões da mitologia romana, e a gente pode até falar mitologia greco-romana, exatamente porque eles emprestaram ali os deuses e a cultura da mitologia grega. Nesse sentido, Eneida é quase uma continuação, mais ou menos ali, da Ilíada e da Odisseia. Narra a história de Enéas, que teria saído da Guerra de Troia e regressado para casa numa jornada tão épica quanto ao de Odisseu e que teria fundado então a cidade de Roma. Conta sobre o mito fundador da cidade de Roma e num lapso temporal sobre os feitos dos grandes imperadores. Porque, afinal de contas, Virgílio viveu nessa época de transição entre a República e o Império Romano. Depois disso, a gente vai fazer um salto um pouquinho maior. A gente vai sair dessa antiguidade clássica e vai para um livro que está previsto para o nosso clube Viagens Literárias. Ano que vem, teremos a leitura coletiva de Dom Quixote. Pois é, eu pelo menos conhecia Dom Quixote, aquele livro fininho, adaptado para criança, sabe? Então pra mim, ele era uma adaptação para criança, na verdade aquele era o texto original, tudo bem. Mas não, são 2 volumes calhamaços que saíram de fato originalmente em 2 volumes e que, gente, só tendo a companhia de vocês pra eu ler esse livro que está na minha lista dos 30 antes dos 30 e que Deus sabe como eu vou conseguir terminar, né? Conto com vocês no próximo semestre. Se quiser entrar no nosso clube, o link tá aqui embaixo pro canal do Telegram, onde a gente organiza este canal e as discussões. Já aproveita que vai clicar aqui no link do Telegram, que vai entrar lá, pra poder curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder notificação e compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que tá querendo organizar a biblioteca e montar uma wishlist de clássicos
poderosa. Porque o quinto livro que vai aparecer pra gente é Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. O Daniel Defoe, ele viveu em Londres, nasceu em Londres e viveu na Inglaterra num período de muita luta entre o catolicismo e o protestantismo. E nesse período, ele era um protestante fervoroso. Muitas questões acontecendo na Europa. E um período de transformações. Por isso, Robinson Crusoe, muito mais do que um livro sobre uma pessoa perdida numa ilha, ele é um livro também sobre a essência humana. Aqui nos comentários, a Jane coloca que é um livro sobre reflexão e conversão e que marca muito do ideal deste período. E aí nos leva diretamente para o sexto livro, que assim, se eu não tenho, né, a Eneida e não tenho Robinson Crusoe, tenho os outros três, esse daqui não é nem que eu não tenho, é que eu nunca tinha ouvido falar. Mas ele é considerado o primeiro livro com um narrador onisciente que já foi escrito. Então não tem como não ler. Eu tô falando de Tom Jones, do Henry Fielding. Tive até que parar pra pegar aqui minha colinha. Não sei muito sobre essa história, como eu falei, eu nem sequer conhecia, sei só o que a autora comenta aqui, mas me chamou muita atenção que ele foi um livro, na verdade um autor, que influenciou diretamente grandes autores que a gente conhece, como o Dickens, o George Eliot e ela mesma, Jane Austen, que é a autora do livro número 7, Persuasão. Esse também tá na minha estante, mas não foi lido. E eu vi um único vídeo que eu achei sobre esse livro, comentando esse livro, né, que eu fui assistir também pra poder criar o roteiro aqui, que eles falaram uma coisa que eu concordo muito. Por mais que eu nunca tenha lido Persuasão, eu acho que Jane Austen vai ser sempre conhecida por Orgulho e Preconceito. Então, talvez eu colocasse Orgulho e Preconceito aqui, assim como coloquei na minha lista de 30 antes dos 30 e já foi lido. Esse livro, Persuasão, é considerado um livro muito mais profundo, que remete ao fim da carreira da Jane Austen, porque foi o último romance que ela escreveu. Saindo um pouco desse eixo inglês ali, a gente tem O Vermelho e o Negro, do Stendhal, publicado na França pós-Napoleão. Esse livro eu não tenho, mas já ouvi muito falar dele, e é realmente um marco da literatura, e não poderia estar de fora de uma lista de clássicos. Procurem, leiam, e eu também vou acrescentar aqui na minha wishlist pra poder vir pra essa estante. Mais um que eu não tenho, não conhecia, mas dessa vez eu conhecia pelo menos o autor. O Pai Goriot. Também no francês eu acho que é assim que se pronuncia, porque é um livro de Balzac. Pra quem acompanha sabe que Balzac é um autor que eu conheci na faculdade. Em um dos unboxings eu comentei sobre ele, vou deixar linkado aqui nos cards também, que foi quando eu recebi a nova edição de um livro que eu quero muito ler, que é A Mulher de 30 Anos, do Balzac. Ano que vem eu faço 30, por isso essa lista dos 30, antes dos 30. E a minha meta é ler ano que vem este livro. O Balzac, então, ele é um clássico por si só, não só esse livro. Ele é um dos nomes mais... um dos maiores exemplares da literatura francesa e uma das grandes influências literárias no mundo. Não dá pra não ter Balzac numa lista dessa. Chegamos então em um livro que eu estou enrolando pra ler, porque ele está na minha lista de 30 antes dos 30 e que eu sei que é um grande clássico, que não dá pra passar sem ser lido, goste ou não, porque eu já vi gente que não gostou, de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. De um box que eu tenho, que é o Essencial das Irmãs Brontë, alguma coisa assim, esse é o único que eu ainda não li. Eu li a Anne Brontë, li a Emily Brontë também, mas Jane Eyre é um livro que está faltando pra eu concluir a leitura, mas ele já está na minha estante. Já é um passo muito grande. Assim como o 11º livro, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, que eu também já li, reli, amava, passei a não gostar tanto assim, talvez mereça uma terceira leitura em um outro momento pra saber tirar ali a prova, sabe? Mas que está na minha estante, completa aqui a minha estante. Eu li inclusive esse ano, em fevereiro, ali no Carnaval, essa segunda leitura. Então, lido, presente na estante e com comentários nas minhas leituras de fevereiro, que eu acho que é o primeiro vídeo aqui do canal. Segundo vídeo do canal, uma coisa assim. Vou deixar também aqui nos cards, assim como a minha lista dos 30 antes dos 30, que contava com esse livro, porque eu queria muito fazer essa releitura. Vamos para o 12º livro, do qual eu também não conheço muita coisa da história, só o título. Sei que é um clássico, não está na minha estante, e que a Fernanda, fala Fernanda, o Instagram dela tá aparecendo pra vocês. Eu acho que, se eu não me engano, é o livro favorito dela, Moby Dick. Gente, eu não tenho noção, assim, agora eu tenho, né, depois de ler os
comentários aqui, eu tenho noção da história. Mas eu só ouvia falar, gente, precisa ler Moby Dick. Porque Moby Dick é maravilhoso? Porque Moby Dick? Então eu sei que é um clássico, eu sei que precisa estar numa lista dessa. Eu sei que é uma leitura essencial pra vida. Mas, de fato, eu não conhecia. Pelo menos não conhecia muito do enredo. E aí, saindo de Moby Dick, a gente vai pra um autor que está na minha estante. Um autor que eu conheço. Um autor que iremos ler mês que vem. Mas eu não conhecia este livro aqui especificamente, que é A Casa Soturna, do Charles Dickens. A gente vai ler David Copperfield, do Dickens. E assim, só Jesus, né? A gente começa, na verdade, mês que vem não. A gente começa esse mês pra conseguir terminar antes do Natal. Então, estou ansiosa para mergulhar no mundo de Dickens. E talvez eu colocasse David Copperfield aqui, assim como eu coloquei na minha lista dos 30 antes dos 30. Talvez. Mas pra autora ter escolhido A Casa Soturna, já me deixou curiosa de saber o que é essa história e tê-lo aqui na minha estante muito em breve. Depois chegamos em um livro que eu tenho na estante. E nunca concluí a leitura, mas eu preciso concluir porque eu sei que é a narrativa de uma mulher muito empoderada, muito forte, que provavelmente eu vou gostar da história, chamada Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Flaubert é simplesmente o maior nome do romantismo no mundo, eu acho. Se não o maior nome, ele é um dos primeiros autores, né? Madame Bovary inaugura um gênero literário, praticamente. Não dá pra gente tratar do realismo sem falar de Flaubert. Não tem como, é impossível. E acho que pra gente, um dos maiores exemplos disso é como o Machado, por exemplo, vai beber nessa fonte do Flaubert para trazer pra gente grandes obras do nosso realismo. E aí, a gente passa então agora para um livro que eu também não conhecia, então obviamente não está na minha estante. Vai ter que ser com barulho de obra mesmo, porque não tem opção. Não vão parar tão cedo, a obra tá aqui na frente de casa. Que é O Fauno de Mármore, do Nathaniel Hawthorne. Eu já ouvi, assim, o nome do autor, eu acho. Sabe quando você faz assim, acho que tem alguma coisa aqui que eu conheço, sabe? Mas eu não tinha a mínima ideia deste livro. E eu fiquei muito curiosa pra ler. Agora, algo que está na minha estante é esse 16º livro. E, aliás, vocês estão vendo este livro. Porque ele está na minha lista dos 30 antes dos 30 e eu nem toquei mais nele há um bom tempo. É este pequeno calhamaçozinho aqui atrás, chamado Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Esse coitado desse russo tá aqui, ó, quase de castigo, na mesma posição há um tempão. E quem disse que eu consigo ler? Pois é. Tô gostando da leitura? Tô gostando da leitura. Estava empolgada? Estava empolgada. Mas aí vão aparecendo outros livros, o trabalho chama, tem coisa pra fazer do canal, e esse livro vai ficando pra trás. Vou terminar antes dos meus 30? Espero que sim. Acho que isso vai acontecer de fato, assim, realisticamente falando? Não. Provavelmente ele vai ali nos 35, antes dos 35, que eu vou ter 5 anos pra cumprir, sabe? Quem sabe? A gente já monta uma próxima wishlist colocando... wishlist não. A gente já monta uma próxima TBR colocando o que eu não consegui cumprir de agora. E se este russo está aqui, tem um outro russo que eu comecei a ler todas as obras e parei. Porque não estou dando conta de acompanhar este projeto, por mais que eu esteja neste clube. Estou falando de Dostoiévski com O Idiota. Qual a chance, gente? Qual é a chance de eu dar conta de ler tudo isso? Queria muito, mas já tô praticamente entregando pra Deus, assim. Do Dostoiévski, eu coloquei na minha TBR Crime e Castigo. Foi a leitura de agosto de um dos clubes do qual eu participo. E aí você fala, nossa, Flávia, realmente, você até comentou, né? A live de abertura desse livro do Dostoiévski foi no dia do meu aniversário. Eu tava, gente, um ano antes dos meus 30 anos, eu já vou estar lendo Crime e Castigo. É sinal de Deus que eu vou ler. E eu não fiz nada. Obviamente, eu não li o livro, não consegui concluir, e aí já nem deixei aqui embaixo. Não tá aqui ainda, porque eu já tinha pensado, tem que subir com o livro, mas ele tá aqui atrás ainda, pra ser uma leitura próxima. E agora temos o primeiro romance em língua portuguesa. Essa é de Queiroz com o livro O Primo Basílio. Esse é um livro que, assim, não sei se eu gosto. Por mais que eu já tenha lido e ame literatura portuguesa, eu acho que essa de Queiroz tem muitas problemáticas. Mas eu gosto muito da literatura do período realista. Então, por mais que eu não tenha neste momento o Primo Basílio aqui, foi uma leitura já concluída. Por mais que tenha essas problemáticas que eu não consiga saber, é um misto de amo e odeio, não tem como ficar sem ler o Primo Basílio. E se tivermos ali essa de Queiroz,
tivemos Flaubert, nada mais justo do que termos Machado de Assis. Exatamente, valorizem a nossa literatura nacional, porque mesmo aqui, 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca, de uma autora americana, se eu não me engano, ela incluiu aqui o nosso Machado, e fica até o final, porque vai ter mais brasileiro nessa lista. Memórias Póstumas de Brás Cubas, os ecos de Machado de Assis estão até hoje na nossa literatura mundial. Saindo de um autor que a gente conhece tão bem, de um clássico da minha estante, lido, a gente vai para um que eu não conhecia. Acho que essa é uma das coisas que eu mais gostei desse livro, como eu fui descobrindo novos clássicos baseado em novas culturas também. É por isso que o livro é Pan, do Knut Hamsun, e era um livro que eu não tinha a menor ideia nem de que existia. Assim como o próximo livro, que é Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Esses que eu nem conhecia, eu não sinto nem a vontade de comentar, porque o que eu sei deles? O que tava aqui da autora, se é que eu entendi direito. Então é por isso que eu não tô sentindo confortável nem de comentar com vocês, porque não tem como eu saber exatamente, né, o que acontece aqui. Então, por exemplo, o próximo clássico não está na minha estante também, que é Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Joseph Conrad é um nome que eu já ouvi na faculdade, mas que, gente, não sei absolutamente nada sobre ele, além do que está aqui no livro. Ao contrário do próximo autor, que é Henry James. E o livro escolhido pela Jane para aparecer aqui é As Asas da Pomba, que eu não tenho, que eu não conhecia e que está agora na minha wishlist para completar a minha biblioteca. Vocês estão vendo que tá faltando muito livro na minha biblioteca, né? Eu vou precisar dar um jeito nisso. Meu marido que não escute depois do último unboxing, mas a gente sempre tem uma desculpa para ter mais livros. Por exemplo, eu não tenho na minha estante o clássico número 24 que está aqui, que é Howard's End, do Foster. Já ouvi falar do autor? Sim, já é um lucro, mas não tenho a menor ideia do livro, a não ser o que eu li aqui da Jane comentando. Todos esses livros, mesmo os que eu comentei com vocês, me contem nos comentários quais vocês conhecem, quais vocês não conhecem, quais livros vocês mudariam ou concordam, discordam, enfim. O próximo é Thomas Mann, com Morte em Veneza. Eu comecei a ler Thomas Mann, os Buddenbrook, mas não terminei o livro, por mais que eu estivesse gostando. Foi nesse período também que eu tava com o canal pausado, enfim, muitas coisas acontecendo. Ele tá aqui do meu lado pra ser lido. E é um autor que eu gostei muito, assim, de conhecer, da forma como tava escrevendo, da forma como tava narrando. E aí, Morte em Veneza é um livro que eu quero trazer e adicionar pra minha estante. A gente passa, então, para A Época da Inocência, de Edith Wharton, não sei. Primeiro contato e único contato foi aqui, nesse livro, foi aqui como um dos clássicos a serem colocados aqui. E é por isso que não tem muito o que falar, gente. Talvez vocês estejam descobrindo como eu, talvez vocês conheçam mais do que eu e podem comentar pra mim. Esse próximo livro, se ele tem alguma coisa a ver com Manuel Carlos, eu não sei. Porque pra mim, Mulheres Apaixonadas foi uma novela das 8 da Globo. Mas ele também é o nome de um livro de D.H. Lawrence, que é considerado um desses clássicos. Então, eu fiquei muito curiosa para ler e tentar estabelecer semelhanças entre as tramas, ou não, ou simplesmente descobrir que o Manuel Carlos acabou usando um nome por acaso. Lembra que eu comecei falando da Ilíada, da Odisseia, a mesma Eneida, influência no mundo atual? De como são clássicos de fato? Pois é, já temos outros clássicos que remetem a esses clássicos, como é o exemplo de Ulisses, do James Joyce. Ulisses nada mais é do que o nome latino do Odisseu, personagem protagonista lá da Odisseia. E Ulisses é uma das grandes obras-primas da nossa literatura mundial. Não dá pra falar de um clássico e deixar James Joyce de lado. Eu sei que eu já falei isso pra vários autores aqui. E é verdade pra vários autores. Mas eu acho que Ulisses é quase uma meta de vida pra mim. Não tá na minha estante, mas assim, é quase uma meta de vida ler Ulisses. Sabe quando você pega aquele clássico e fala assim, o dia que eu ler este livro, venci na vida? Eu sei que tem muita gente que é, por exemplo, Os Miseráveis. Eu poderia colocar até o próprio Guerra e Paz, ou Crime e Castigo, Dom Quixote. Mas não é nem pelo tamanho do livro, é pelo tipo de literatura. Eu ouvi tanto sobre Ulisses na faculdade, em tantas questões, que assim, o dia que eu ler Ulisses, é o dia que eu vou sentar e falar, venci na vida, meta alcançada com sucesso, posso me dizer uma grande leitora. Não que isso seja parâmetro pra alguém, tá, gente? Não estabeleçam isso pra vocês, é o que eu falei. Cada um tem o seu livro de objetivo. O meu é ler James Joyce, entender
entender tudo que o autor coloca ali, especialmente de várias referências clássicas. Então, que eu vou continuar na Ilíada por enquanto, para um dia chegar no Joyce. Livro 29 não só está na estante, como foi lido. Está aqui. Estou falando de O Grande Gatsby, a primeira leitura do nosso clube Viagens Literárias, quando ele ainda nem tinha este nome, ele nem era oficialmente um clube, ele era só uma leitura coletiva aqui do canal. Escrito por Scott Fitzgerald. Esse foi um livro 5 estrelas na minha vida e eu concordo que ele precisa entrar nos 50 clássicos para você ter na sua biblioteca. Não dá para deixar de fora. Assim como não dá pra deixar de fora o próximo autor. Franz Kafka é um exemplo de literatura mundial. Eu colocaria a Metamorfose aqui por ser o livro mais famoso do Kafka? Colocaria. Mas a autora optou por escrever O Processo, que eu não li, não tenho na estante, mas que me deixou curiosa pra saber por que este livro pode ser ainda melhor do que a Metamorfose. Outro autor da minha lista de 30 antes dos 30, mas que não tenho o livro por aqui. Coloquei pra cá porque o autor está aqui. Estou falando de Ernest Hemingway e o livro é O Sol Também Se Levanta. Eu tenho aqui Por Quem os Sinos Dobram, que está na minha lista de 30 antes dos 30. E um favoritado que é O Velho e o Mar, que eu li praticamente numa sentada. O Hemingway é, assim, sensacional. É um grande autor e eu tô muito feliz assim, de ter gostado e mergulhado nessa literatura dele, porque aí o sol também se levanta, logo vem aqui pro ladinho destes exemplares, vem logo aqui pro H. Assim como pode vir mais um livro pro H. Narciso e Goldman do Hermann Hesse. O autor não é estranho, assim, o nome. Aquilo que eu falei, a gente às vezes tem ecos dos autores, assim, do nome, por conta da proeminência deles mesmo, assim, né, quanto são importantes. Mas eu não conhecia o livro. E ele tem muito do que eu gosto dessa ideia, assim, de... Se eu não me engano, ele se passa em 1927, pelo que eu anotei aqui. Mas desse pós-guerra ali, sabe? Dessa ideia da Primeira Guerra, ou entre guerras, na verdade, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, tem muito potencial pra eu gostar. Assim como o próximo, que é do Faulkner, William Faulkner, Enquanto Agonizo. Mais um desses autores que eu tenho ecos, assim, de lembrança do autor, mas que eu não conheço a história. E chegamos no 34, com um livro que eu não conheço, mas com uma autora que eu sou apaixonada, Virginia Woolf. Autora clássica, Virginia é Virginia, maravilhosa, mas o livro é As Ondas, que eu não conhecia, não tenho. Originalmente o título desse livro era As Mariposas, então talvez alguém conheça com esse nome ainda, e que eu quero que não só venha para essa estante, que está até o teto já, mas que principalmente eu leia este livro, porque eu acho que a Virginia produz tudo muito bem feito, muito maravilhosa. Vamos falar então de livro que está na estante e foi lido? Sim, O Estrangeiro, de Albert Camus. Foi um livro que eu li pro clube da Gabriela Prioli e do Karnal. Foi um livro 4 estrelas pra mim, mas quem sou eu para julgar um autor como o Camus, que é ganhador do Prêmio Nobel? E assim, tem tantas problemáticas necessárias a serem discutidas nesse livro, que eu entendo o Nobel não só pela escrita do Camus, mas principalmente por tudo que ele discute lá. E é só um adendo, não é um outro clássico, mas O Estrangeiro me lembra muito uma escrita de uma das minhas autoras preferidas, inclusive na temática, que é O Retorno, da Dulce Maria Cardoso, que é uma escritora contemporânea portuguesa. Vale muito a pena procurar se vocês não conhecem. E especialmente se você já leu O Estrangeiro e gostou. Sabe a frase que eu mais falei nesse vídeo? Está na minha lista de 30 antes dos 30? Eu escolhi clássicos dos clássicos, ou autores muito clássicos. Acho que é por isso que eu não tô dando conta de cumprir. Mas estou falando de O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, e que eu quero muito ler em breve. Depois a gente vai pra Lolita, do Vladimir Nabokov. Mais um russo pra lista e talvez um dos livros mais clássicos que a gente tem. Acho que até quem não gosta de literatura, pelo menos já ouviu falar alguma coisa sobre Lolita, sabe? Assim, expressões que vieram do livro. Acho que é impossível não ter pelo menos um parâmetro, assim, sobre esse livro, de alguma maneira. Talvez vocês até tenham e nem saibam. Então, é outro livro que precisa vir pra cá logo e ser lido. Mas o próximo já foi lido. Está na estante.
E é brasileiro. Eu avisei que ia ter mais brasileiros agora pro final. Estou falando de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Acho que, assim como não dá pra deixar Machado de fora, não dá pra deixar Guimarães Rosa de fora. Especialmente todo o que ele cria em Grande Sertão Veredas. Uma coisa interessante. O primeiro clube de leitura do qual eu fiz parte, que ainda faço parte, é o Clube Travessia, com as minhas amigas de faculdade. E o nome Travessia vem exatamente de um dos trechos do Grande Sertão Veredas. Acho que a questão principalmente é como que o Guimarães cria figuras de linguagem, não só pela criação de palavras, os neologismos, mas figuras de imagéticas, assim, com as palavras ele vai trazendo para nós as bonitas imagens da vida, algo que o Zafón também faz muito, e acho que é por isso que eu gosto tanto desses autores. Depois tem um que não tá aqui porque eu nem conheço. On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac. Não conhecia antes daqui do livro, não tenho a menor ideia, assim. E foi muito pequeno tudo que ela comenta aqui. Então, se vocês souberem mais, podem deixar aqui nos comentários. E depois a gente vai para um escritor italiano. Pra mim, um italiano que tá faltando nessa lista é o Dante Alighieri com a Divina Comédia. Mas temos um italiano que eu não conhecia, que é O Gato Pardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Se alguém conhece literatura italiana, que eu não conheço nada, só o Dante mesmo, pode comentar por aqui, porque me interessou e me fez pensar nisso, assim, por que eu não conheço tanto da literatura italiana? Talvez esse fosse o momento de ir pesquisar, assim, porque eu gosto do Dante e acho que a Divina Comédia é uma obra-prima. Talvez seja um país pra eu me enveredar. O problema é que se eu começar com literatura italiana também, eu já não tenho mais onde enfiar livro daqui a pouco. Mas pelo menos esse vai vir pra cá. Eu não estou brincando, eu vou montar a minha biblioteca, eu vou completar a minha biblioteca com base nesses livros. 41. O Tambor, de Günter Grass, que também é um autor que eu não conhecia e que me deixou assim, talvez seja bem interessante lê-lo, conhecê-lo. Livro 42, estamos chegando no final com Coelho Corre, do John Updike. É uma literatura recente também, ele morreu em 2009 e eu fiquei, gente, por que eu não conhecia? Como assim? Agora, que é Gabriel Garcia Marques, com 100 anos de solidão. Outro ganhador do Nobel que, gente, é fantástico. Os livros do Garcia Marques me deixam muito impactada. Eu irei reler 100 anos de solidão no final do ano, em um dos clubes. E no outro clube, eu também estarei lendo Gabo em O Amor nos Tempos de Cólera. Então, vai ser uma experiência, assim, ler uma dobradinha de Gabriel Garcia Marques. O coração até enche, assim, sabe? De alegria. Porque é um autor pelo qual eu sou apaixonada. E 100 anos de solidão é fantástico. Não só pelo gênero do realismo fantástico, mas por tudo que o Gabo constrói. Ele foi um escritor genial e que é uma pena que a gente tenha perdido... Eu ia falar tão cedo, mas assim, o Gabo vive quase 90 anos, ele morreu com 80 e pouquinho. Mas para grandes gênios, ainda é cedo. Eu acho que a gente sempre quer ouvir e ler muito mais deles. E é o caso do Gabo. Assim como é o caso desta autora, que também nos deixou muito cedo, apesar de um legado gigantesco. Que não era brasileira de nascimento, mas é brasileira, ou foi brasileira em língua, alma, espírito, criação, e levou o nosso país para outro patamar na literatura. Assim como eu falei de Machado e Guimarães Rosa, é a vez de Clarice Lispector com A Hora da Estrela. Clarice é Clarice. Pessoalmente, Clarice dispensa apresentações. Clarice dispensa comentários. Acho que conhecer Clarice é ler as suas obras. Não por acaso ela teve uma entrevista, se não me engano, que é aquela icônica em que ela tá fumando um cigarro, largado numa cadeira, sem querer responder muita coisa. Mas, de fato, assim, só sabe quem é Clarice quem leu Clarice. E o meu conto preferido da vida é o conto Amor, dela. Então, super concordo que este livro esteja aqui. E aí, a gente vai pro próximo livro, que eu não conhecia. Eu falei de dois autores que até parei pra devanear sobre eles. Esse eu não conhecia e vai precisar vir aqui pra minha estante. E é A Espera dos Bárbaros, do J.M. Coetzee. A única coisa é que eu comentei do conto Amor, não só porque eu amei a Clarice, mas porque eu li Clarice e emendei direto nesse livro, no comentário sobre esse livro, né? Que tem o seguinte início. Nunca vi coisa igual. 2 pequenos discos de vidro suspensos diante dos olhos em aros de arame.
Ele é cego? E o Conto Amor tem muito disso, então eu fiquei, ele é um autor que ainda está vivo. Assim como o próximo autor, que é Salman Rushdie, com o livro Os Filhos da Meia-Noite. Outro que eu não conhecia e que já quero na minha estante. Eu tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Por isso que eu vou olhando pra baixo às vezes. O próximo livro é Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Eu não acho que esteja vivo ainda, mas até o lançamento desse livro ele estava. Então é uma literatura muito recente. A gente tá nessa parte de literaturas mais próximas da literatura contemporânea e que já são consideradas clássicos. Assim como Toni Morrison com o livro Amada. É um livro que eu tenho a edição do box Vozes Negras, da Tag. É uma edição de capa dura lindíssima, um box que está disponível para compra no site da Tag, mesmo para quem não é associado. E que eu fiquei, assim, muito encantada com todo o trabalho que eles fizeram de trilha literária. Obviamente eu não consegui ler ainda todos os livros e, enfim, avançar com tudo que eles se propuseram a fazer, né? Tudo que a Tag se coloca pra fazer nas edições. Mas eu acho que é uma sensibilidade muito importante. De fato, são vozes da literatura negra e que ter Toni Morrison ali, assim como ter Toni Morrison nesta lista aqui, é muito simbólico e efetivo. O livro 49 eu vou pular, vocês vão entender daqui a pouco. Porque assim, o livro 50 eu não conheço, é Submundo, do Don DeLillo, não sei se é assim que pronuncia, mas eu não conhecia esse livro, não conhecia o autor, e que, enfim, é um livro talvez seja interessante conhecer, já que ele estará aqui, preciso ter na estante. Agora, o livro 49 que eu pulei foi pra encerrar com chave de ouro. Um livro que está na estante, que foi lido, que eu uso como exemplo, assim, na vida do que é escrita, do que é construção de diálogo, do que é genialidade e maestria, especialmente com a língua portuguesa. Estou falando de O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Saramago renderia um vídeo só pra ele. Renderia, assim, uma dedicação de vida ao Saramago. A pesquisa sobre algumas das obras do Saramago durante o período de iniciação científica da faculdade. Me debruçar sobre a obra completa do Saramago e as várias edições que eu tenho dos livros dele e da sua obra completa. Algumas apareceram por aqui nos unboxings da vida, mas calma que a gente vai falar muito deste autor que, se for pra tirar o C.S. Lewis, aliás, mesmo se incluir o C.S. Lewis, o meu autor preferido da vida é José Saramago. Então, quando ele vi que ele tava por último aqui penúltimo, né, aqui no livro, eu falei, não, eu vou pular. Ele vai ser o último. E assim eu encerro, querendo saber a opinião de vocês, querendo que vocês contem pra mim o que vocês acharam dessa lista, concordam, discordam, o que vocês têm, não têm. Vão formar a sua biblioteca. E não esquece de deixar um like, se inscrever, curtir, compartilhar, deixa um like, curtir, compartilhar com os amigos de vocês, expandir, porque o canal tá crescendo, muita coisa vai vir. Eu sei que eu já prometi isso antes, precisei daquela pausa. E agora, aos pouquinhos, a gente vai reconstruindo, crescendo junto. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!